O Senhor, virem nossas Bíblias, em 2 Samuel, vamos ler 2 versículos. 2 Samuel, capítulo 5, o versículo 7. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Agora, em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Daquele dia em diante, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, meus irmãos? Podeis assentar? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede nessa noite de estar na casa do Senhor e aqui poder compartilhar algo da parte de Deus que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite. Gostaria que você se assentasse para essa palavra nessa noite, fortaleza. Observe que desde a antiguidade, Deus ele tem um projeto para as nossas vidas e para a nação de Israel. Um projeto voltado para a salvação de todos nós. E o desejo de Deus é que todos venham ser salvos. A Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia vai falar que por conta de uma crise, de uma crise financeira, uma fome que paira sobre a terra, Jacó e os seus filhos, eles vão permanecer um tempo ali no Egito. E aquele tempo seria um tempo de refúgio, que ao passar do tempo se tornaria um tempo de cativeiro, de escravidão, esse determinado tempo. Mas antes desse determinado tempo, Deus ele fala com Abraão. No capítulo 15, o verso 14 do Gênesis, Deus fala com Abraão que um tempo precisava se cumprir para que o povo viesse sair do Egito e precisasse tomar a terra novamente dos cananeus. Tomar posse dessa terra. E, passando-se o tempo, o povo saiu do Egito. E dentro daquela multidão que saía do Egito, saiu também Josué. A Bíblia vai nos mostrar que Josué, ao princípio da sua caminhada, mesmo sendo um escravo no Egito, e Moisés, quando foi para libertar o povo no Egito, ele passou a andar na sombra de Moisés e tendo Moisés como uma referência para ele. É tão verdade que Moisés subia ao monte para orar, para falar com Deus, ele ficava lá no pé do monte. Moisés entrava dentro do tabernáculo e Josué ficava lá do lado de fora, aguardando Moisés. Em determinado tempo, uma trajetória, o Senhor fala para Moisés dizendo que ele não entraria na terra prometida. Lamentavelmente, não entraria na terra prometida, pois Deus tinha ordenado para ele falar com a pedra, e ele toca na pedra. Ele bate na pedra no momento de ira. E Deus considerou aquilo. A história vai dizer que ele sobe sobre o monte e ele vê a terra prometida, mas não pôde entrar na terra prometida. Agora Deus tem uma pessoa escolhida para conquistar essa terra prometida. Josué.
Aí o Senhor começa a dizer para Josué, dizendo assim: ó Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou te exaltar. Né? Ser forte, ser corajoso. Tem gente que é forte, mas não é corajoso. Agora, tem gente que é corajoso, mas não é forte. E Deus está dizendo, une as duas coisas, seja forte e corajoso. Observe que Josué entra na terra e ele começa a conquistar as fortalezas que havia na terra prometida. A terra era do povo, era uma promessa de Deus. Então eles tinham que tomar posse daquilo que era deles. A terra foi dada, mas a terra tinha que ser conquistada. E a violência que Deus ele queria aqui era o fronte, era a batalha, era a fé de acreditar que Deus estaria com eles e Deus estava dando essa terra para eles. E é tão verdade que Deus estava com eles, porque à medida que eles iam avançando, Deus ia confirmando que a terra realmente era deles. Preste atenção. Eles chegaram diante de uma fortaleza, por nome de Jericó. O negócio não ia para frente e nem para trás. Deus dá uma estratégia de guerra para Josué, e é uma estratégia espiritual. Josué faz uma campanha de 7 dias em volta dessa cidade, tocando os tamborins, dando a volta nessa cidade. Porque essa fortaleza, ela tem que cair. Existem fortalezas na nossa vida que ela só vai cair com determinadas atitudes. E a violência que se aplica aos nossos dias é a violência da oração, do clamor e da adoração. Porque já foi dito aqui, e já foi falado que nós temos que focar, voltar o nosso coração para a adoração nessa noite. E ele entra nesse propósito, e ele começa a fazer essa campanha de oração, e ao 7º dia toca-se as trombetas, e o muro cai. O muro não cai nem para frente nem para trás, mas o muro entra para dentro da terra. Porque quando Deus ele quer fazer, ele faz coisas sobrenaturais que nós não entendemos e nós não compreendemos. Nós queremos entender do nosso jeito, fazer do nosso jeito, procurar caminhos, mas não adianta que nós não conhecemos o caminho do eterno. Deus, ele vai operar. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Eu senti tão forte a presença de Deus hoje aqui neste lugar, que eu achei, quando o pastor estava falando, que eu ia desmaiar, porque eu comecei a sentir a minha carne, comecei a sentir uma fraqueza na minha carne. Mas o meu espírito estava se fortalecendo com a presença de Deus aqui neste lugar. Os olhos do Senhor estão sobre o Parque dos Camargos nesta noite. Para Ele operar, para Ele manifestar, para que as pessoas saibam que Ele é Deus aqui neste lugar e que nós servimos a Ele. Ele segue a sua caminhada e ele vai conquistando a terra. Porém, dentro do contexto que nós lemos, havia essa fortaleza que Davi tinha que conquistar ela. Observe que Josué, ele conquistou a terra, mas não todos os lugares da terra prometida. Quando você lê em Juízes capítulo 21, e se você quiser colocar na tela, seria bom. Juízes 1 e 21. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, porém, os filhos de Benjamim
não expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. Josué já tinha partido. E agora os juízes estavam, mas a cidade, a terra, ela não tinha sido totalmente purificada dos jebuseus. E os jebuseus habitavam. Essa Salém, que é a Jerusalém, ela, alguns anos atrás, ela foi habitada pelo rei Melquisedeque, que era rei e sacerdote do Senhor. Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 14 e o versículo 18, a Bíblia diz que Melquisedeque vem encontrar com Abraão. E olha só, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para os sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, o local que nós estamos falando era um local totalmente consagrado e voltado para a adoração a Deus. Só que outra hora fora conquistado pelos jebuseus e agora fortificada se tornou uma fortaleza impenetrável. E agora? Eu dei a terra para você, eu te dei a bênção, mas eu não te dei 70%, eu te dei 100% daquilo que eu prometi colocar nas tuas mãos. Tem gente que está tudo bem, se conforma com 70%. Mas eu não abro mão daquilo que Deus, Ele diz que vai colocar nas minhas mãos. Se Deus diz que vai te dar algo, não aceite pela metade. Se Deus diz que vai te dar um casamento, não aceite uma tribulação na tua vida. Se Deus diz que vai te dar um homem de Deus, é um homem de Deus que Ele vai te dar. Não mude, não mude, não mude aquilo que Deus Ele te prometeu e nem reverta a promessa do Senhor sobre a sua vida. Agora, os anos se passaram e Deus olha para uma pessoa improvável. E eu fico admirado com Deus. Eu fico admirado com Deus porque Deus escolhe as pessoas improváveis. As pessoas que não são. As pessoas que não querem ser. Que não têm ambição, que são simples. A história vai dizer que agora, nesse texto, no início, Deus vai e fala com Samuel. E o Senhor diz para Samuel, Samuel, por que você se lamenta tanto? Por que você está se lamentando? Porque o povo rejeitou você. Eles não rejeitaram só você, rejeitaram a mim também. Porque o desejo de Deus era que o povo de Israel fosse governado um governo teocrático, onde estivesse a presença de Deus ali. E o povo fez uma escolha pedindo que Samuel lhes direcionasse um rei. E Deus fez a vontade do povo e escolheu um rei segundo o coração deles. Saul. Observe que no início, Saul começou a desenvolver coisas boas. Mas logo depois, a história vai dizer que ele não conseguia obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus plenamente. E Deus traz uma palavra para Samuel, dizendo que ele já tinha escolhido um rei, um homem segundo o seu coração. E esse moço estava na casa de Jessé. Ele disse, pega o teu vaso e enche de azeite e vai lá e unge o rei de Israel. Observe que agora ele chega na casa de Jessé e Jessé apresenta todos os seus filhos.
E Samuel, ele achava que era Benjamim, ele achava que era um, que era outro, e nenhum daqueles Deus havia escolhido. E ele perguntou: tem mais alguém? Porque não é nenhum desses. Tem um. Ele é pastor de ovelha. Chama ele, porque a gente só vai se sentar na mesa quando ele chegar aqui. Observe, irmãos, uma coisa que eu vejo dentro desse texto. O pastoreio, ele é muito solitário. Deixa eu falar algo para vocês. Tanger vaca, tanger boi, qualquer um tange. Mas cuidar de ovelha tem que ser pastor. Tem que ter chamada de Deus. Quando traz um menino, a gente vê que Davi, ele conviveu a sua infância, a sua adolescência, diante do desprezo, diante da rejeição dos irmãos, do pai e da mãe. Porque aonde se senta para almoçar, para jantar, e não chama o irmão para sentar na mesa. Agora a Bíblia diz que esse moço, Samuel, pega o vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi e unge ele em meio aos seus irmãos. E a história vai dizer, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi desde aquele dia em diante. Observe, irmãos, que a escolha de Deus foi Davi. Deus, ele tem as suas escolhas em nosso meio. Deus tem as suas referências em nosso meio. Observe, irmãos, que para determinadas missões, para determinadas obras, será necessário uma unção sobre a nossa vida. Ninguém que queira fazer a obra de Deus será apto sem a unção de Deus, sem a presença de Deus. Pode ter pessoas muito motivadas, pode ter pessoas muito animadas, mas se não tiver a unção de Deus, não será capaz de realizar a sua obra. Porque nós temos pessoas animadas, nós temos pessoas estudadas, nós temos grandes teólogos, grandes doutores, mas poucas pessoas com a unção. Agora, Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. E eu penso que se houvesse uma eleição popular, era improvável que o povo tivesse escolhido Davi como um substituto de Saul. No entanto, Deus viu o coração de Davi e preferiu ele. Porque nós olhamos para a aparência, e Davi não era uma pessoa de aparência agradável ao seu tempo, não era. Não era, ele convivia com a rejeição. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. A rejeição é algo presente no nosso meio. A rejeição é algo presente no nosso meio. Observe que Davi, após ser ungido, ele já era músico, ele já era poeta, ele já era compositor, ele tocava bem. O texto vai dizer que alguém aqui faz referência sobre ele. Quando a Bíblia diz assim que Davi foi ungido, a mesma palavra no mesmo texto vai dizer que o Espírito de Deus se retira de Saul e agora o espírito maligno enviado da parte de Deus começa a atormentar Saul. Alguém lá diz assim: olha, nós precisamos de um músico, de uma pessoa para tocar e expulsar esse espírito imundo de Saul. E alguém fala assim: tem um moço, esse moço toca bem, é sisudo, e o Senhor Deus é com ele. Davi. Observe que
Davi, ele já tinha consciência na cabeça dele que ele seria o próximo rei de Israel. Mas essa humildade não mudou o coração de Davi. Porque mesmo sendo ungido como rei, ele foi servir no palácio o rei. Irmãos, é tão lindo quando as coisas de Deus, elas não mudam a nossa vida e nem o nosso comportamento. Porque tem gente que recebe só um pouquinho, mas já fica vaidoso, já fica vaidosa. Já acha que é alguém. Não, irmãos. Eu acredito que quanto mais poder, que quanto mais unção, mais nós descemos e reconhecemos que nós não somos nada. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai, e agora ele vai para o palácio, e ele começa a tocar a sua harpa. E a história vai dizer que quando ele tocava, dedilhava a sua harpa, cantava, o espírito imundo que estava sobre a vida de Saul se retirava. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo onde há muitas pessoas perturbadas, cheias de demônios, e que está precisando de pessoas cheias do Espírito Santo para trazer libertação para essas pessoas também. Você pode ser essa pessoa nessa noite, se você estiver perto para receber a presença de Deus sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. É a disponibilidade de ser aberto para receber a unção de Deus. É a disponibilidade de ser aberto para receber a presença de Deus sobre as nossas vidas. É a disponibilidade de dizer: vem Espírito Santo sobre a minha vida, enche a minha vida, enche o meu coração. Não precisa de campanha para vir o Espírito Santo. Não precisa de campanha para batismo com o Espírito Santo. É só você abrir o coração nesta noite que ele te enche. É só você abrir o coração nessa noite que o azeite desce sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque a prioridade daquele que quer engrandecer o nome do Senhor é sempre este lema: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Bendito seja o nome do Senhor. Deus procura pessoas com qualidades específicas para realizar missões. Ele observa a terra em busca de indivíduos dispostos a se colocar à disposição da sua vontade. Não é a minha vontade, é a sua vontade. Deus procura os tais que queiram ser cheios do Espírito Santo. Deus procura os tais que queiram abrir o coração e se deixar ser usado por Deus. A Bíblia diz que em Ezequiel, o Senhor procurava um homem que estivesse na brecha. A Bíblia diz que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura de pessoas que queiram ser usados por Ele. E quando eu falo de unção, irmãos, quando eu falo de poder, eu não falo do poder que nós pulamos no dia de festa, no dia de comemoração. Eu falo de um poder que permanece com você na luta, na tempestade. Por que a gente pede tanto poder para Deus? É para passar pelas lutas, é para passar pelas tempestades. É por isso que nós queremos poder. O poder que Deus quer nos dar não é o poder de eu ficar, não. O poder que Deus quer te dar, irmãos, ele vai muito além disso. Esse poder vai para destruir as fortalezas de Satanás, para trazer libertação dentro da tua casa, em meio à tua família. É necessário dizer, irmãos, que o nosso mundo está carente de pessoas espirituais. O nosso mundo está carente de pessoas cheias de Deus.
O nosso mundo está carente de pessoas que verdadeiramente dobrem o joelho e busquem a Deus. O nosso mundo está com uma necessidade de arrependimento, de pecados. O nosso mundo está com necessidade de pessoas que queiram pagar o preço para serem usados nas mãos de Deus. E se você quiser, Deus está disposto a fazer um pacto contigo, a fazer uma aliança contigo. Porque Deus se volta e diz assim: esse moço, eu gostei dele. Deus diz que gostou de Davi. Sim, eu gostei dele. Esse moço é um moço segundo o meu coração. É um moço que vai fazer a minha vontade. Você já imaginou, irmão, você voltar o coração para fazer a vontade de Deus? Você já imaginou que não é a tua vontade, não é o que você pensa, o que você quer, para onde você vai, mas é fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer? Você já pensou nisso? Se voltar o seu coração, se dobrar a Deus ao ponto de você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Um outro ponto que eu quero observar neste texto é que o 16 e o 18, o capítulo 16, o verso 18 vai dizer uma coisa aqui. A chave da vitória de Davi era: o Senhor era com ele. O Senhor era com Davi. A resistência contra a vida dele era grande. A rejeição contra a vida de Davi era grande. Mas não tem jeito. Deus escolheu Davi. Podem até resistir contra a tua vida, contra você. Mas se Deus for com você, quem é que vai impedir? Podem até fechar as portas para você, querer colocar o pé para você passar. Mas quando eles fecham uma porta aqui, Deus abre outra no céu. Quando alguém tenta impedir a sua caminhada aqui, Deus ele começa a abrir outros caminhos, gerar outros caminhos para te abençoar. Podem até te rejeitar e te menosprezar. Mas quem diz que você precisa de apego emocional de amigo e de amiga para servir a Deus? O que você precisa é da unção do Espírito Santo e da presença de Deus, irmão. Nós nunca caminhamos apoiado em ninguém. A nossa oração é particular. O nosso segredo é com Deus. O nosso mistério é com Deus. Nós temos as nossas esposas, os nossos filhos, mas nós temos o nosso particular com Deus. E é isso que nos torna diferente. Enquanto você não tiver a sua comunhão, o seu particular com Deus, você não vai entender o que eu estou dizendo. Você não vai entender o que eu estou dizendo. Davi virava para um lado, era desprezado. Virava para o outro, era desprezado. Levava para o outro, era rejeitado. Porque ninguém aceitava. Pequenininho, meio galego, meio sem expressão. Quem é esse? Esse é o homem segundo o coração de Deus. Esse é o homem que Deus derramou uma unção para fazer uma obra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Oh, glória. Ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E ele vai indo nessa marcha. E ele vai indo nessa marcha e ninguém vai parando ele. Ele vai nessa marcha da oração, da dependência com Deus. Se você observar o texto, tudo que Davi ia fazer a batalha, ele consultava a Deus. Senhor, eu vou, Senhor. E Deus falava: vai, Davi, porque eu vou te dar a vitória. Dependência, dependência, dependência de Deus. Dependência de Deus, dependência do Espírito Santo de Deus. E Deus dizia: vai, vai. Davi, ele chegou ao ápice da sua vitória. Agora ele foi, nesse texto que eu acabei de ler, ele tinha acabado de ser proclamado rei de Israel. Só que ser proclamado rei de Israel e não ter conquistado toda a terra era algo que ainda faltava dentro da missão que ele tinha que cumprir.
Deixa eu dizer algo para você. Deus estava engasgado com aquela fortaleza na terra prometida. Tem coisas que incomodam Deus. Eu fui uma vez numa casa e eu fui orar. E quando nós levantamos um clamor de oração ali, se manifestou um demônio no marido da dona da casa. E ele se levantou e disse assim: eu habito 47 anos dentro dessa casa. E eu não vou sair daqui. Aquele demônio, a permanência daquele demônio, daquela fortaleza dentro daquela casa, estava incomodando Deus. E foi o próprio Deus que disse que estava contados os dias dele naquele lugar, porque aquela fortaleza seria quebrada. Imagine uma casa onde você tem um filho que ele dorme o dia inteiro e come e fica deitado dentro de um quarto fechado. Imagine que você tem uma filha que sai e vai andando, pega a castela e vai andando, andando, até o pé encher de bolhas e não parar mais e não conseguir andar mais. Imagine como que era esta casa. Imagine que essa irmã tinha que orar a Deus, pedir para que Deus revelasse o lugar onde essa moça estava, e Deus dava as revelações para ela. Eu vi tal lugar assim, e o marido dela falava: eu sei onde é este lugar é em Itu. Ia lá, a moça estava lá em Itu, com os pés na carne viva, trazia para casa. Imagine que esta casa havia uma serpente que há 47 anos andava acima da casa e assobiava. Que as panelas caíam à noite. E essa mulher, sozinha, buscando e clamando a Deus. E tinha uma fortaleza dentro daquela casa que precisava ser destruída. É o que está acontecendo aqui no texto que acabamos de ler. A terra era prometida santa e Deus não permite mistura do santo com o profano. A fortaleza de Jerusalém, ela só poderia ser conquistada de uma forma, de uma pessoa ungida por Deus. Determinadas fortalezas, elas só vão ser quebradas através da unção, através da oração, do jejum. O próprio Jesus disse: essa legião de demônios, ela só sai com jejum e oração. Essa irmã, Deus deu um decreto dentro da casa dela, que traria libertação para o seu filho, que traria libertação para a sua filha, e salvação para o seu esposo, e que iria expor aquela cobra. Aquela cobra, um dia, de dia, o vizinho estava, ela saiu de dentro da fossa, uma cobra amarela, grande, subia. Era uma obra de bruxaria que tinha feito com a família, uma briga de família. Saiu o vizinho, matou aquela cobra, expôs, trouxe salvação, libertação para aquela moça. Um espírito de andarilho, irmãos. Aquele moço que não saía de casa. Imagina uma pessoa que não sai de casa, só come e dorme e fica dentro de casa. Só isso. Gordo. Não saía de casa, só ficava dentro de casa. Deus trouxe libertação. Davi, ele precisava conquistar essa fortaleza. Algo que estava incomodando a Deus. Deixa eu dizer algo para você aqui. Tem coisas na nossa vida que incomodam a Deus e precisam ser destruídas. Tem fortalezas espirituais na nossa vida que incomodam a Deus. Sabia? Pecados de estimação. Fortalezas. Coração duro. Arrependimento. Para mim chegar ao senso de chegar e dizer isso aqui, o Senhor falou assim para mim: fala o que eu mando você falar, não o que você quer falar.
Porque quando Deus se incomoda, é porque Deus ele quer trazer uma libertação, algo na nossa vida, irmão. Irmãos, o pastor orou aqui por vida financeira, eu recebo no nome de Jesus. Mas você sabe que a tua vida já faz um tempinho que não está indo nem para frente nem para trás. E Deus ele quer quebrar essa fortaleza. Ele quer te abençoar aqui nessa noite. Ele tem algo para liberar na tua vida, irmão. Ele quer te dar. Ele quer te abençoar. E Davi, ele viu uma fraqueza nessa estrutura, nessa fortificação. Ele viu um canal. E por esse canal, ele conseguiu conquistar essa fortaleza. Eu entendo que o canal hoje para nós aqui é o canal do arrependimento e da oração. Presta atenção que eu vou te dizer. Você tem que fazer uma retrospectiva da tua vida espiritual e do que está te prendendo aí. Certo? Você tem que olhar aquilo que está preso, aquilo que está retido e aquilo que Deus ele quer derramar nas tuas mãos, que é seu por direito. E que você está sendo roubada em alguma área. Olha, deixa eu falar para você. Deus não te casou para você se divorciar. Não, isso não tem acordo. Deus não abençoou o teu casamento para você se divorciar. O seu casamento, ele não foi feito dentro de um centro de umbanda. Seu casamento foi abençoado por Deus. Então cabe um posicionamento de você orar, de você repreender esse mal que está dentro do teu casamento, no meio do seu casamento. E ver que é uma batalha, é uma fortaleza. E deixa eu te dizer que Satanás ele tem trabalhado para trazer separação no meio dos casais, contenda, divisão, ciúmes. E Deus ele quer quebrar isso e jogar por terra. Baixando a série. Meu tempo já foi. A Bíblia diz que ele conquistou a fortaleza, algo impenetrável, mas ele conquistou através desta unção e deste poder. Satanás não vai te respeitar pela tua aparência, pelos teus diplomas, pelos teus dogmas naturais. Satanás só vai te respeitar como homem e mulher de Deus diante do seu posicionamento, quando você dobra o seu joelho e busca a presença de Deus e busca a unção e poder de Deus. Uma coisa que você precisa entender, saber quem é você no mundo espiritual. Ele precisa saber quem é você, porque eu sei quem eu sou. Você tem que saber quem você é quando você dobra o seu joelho e busca a Deus. Para concluir, viver em conformidade com a vontade de Deus é o chamado de cada um de nós. Em Atos capítulo 13 e o verso 22 diz assim: Deus levantou um homem segundo o seu coração, para cumprir toda a sua vontade. Que nós possamos nessa noite cumprir a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Fortaleza que tem nas nossas vidas, elas precisam ser destruídas. E eu quero dizer para você nessa noite, pelos olhos da fé, toma posse de tudo aquilo que tem saído de cima desse altar, porque é bênção, é vitória para a tua vida. Deixa eu falar algo que está no coração do pastor da igreja. Ele não tem prazer de ser abençoado se vocês também não forem abençoados. Ele não tem prazer de estar numa igreja e de não ver uma igreja próspera. Porque não tem vaidade dentro do coração dele. Porque ele quer ver vocês abençoados. E eu vou dizer algo para vocês aqui nessa noite. Deixa eu revelar algo para vocês aqui nessa noite. Eu precisava de uma grande vitória da parte de Deus. E eu já tinha orado.
E eu já tinha feito campanha. Sobe monte, desce monte. As loucuras que a gente faz aí. Mas Deus está no negócio. E o Senhor falou assim para mim, na época do pastor Eliel. O Senhor falou assim, a chave dessa vitória que você precisa está na mão do Eliel. Na mão do Eliel. Pede para ele fazer uma oração por você, que você vai ver o que vai acontecer. Eu usava de violência. Violência, monte de oração, monte de oração, monte de oração, monte de oração. Deus, eu vou te dar uma estratégia para você. Pede para o meu anjo orar por você. Ele fez uma oração, conversou comigo, foi uma culto. Fez uma oração simples. A barreira caiu. A fortaleza foi destruída. Sabe o que Deus queria dizer para mim? Que tem determinadas coisas que viriam só através do anjo da igreja para a minha vida. E eu vou dizer algo para você aqui nessa noite. Tem determinadas vitórias que só vai vir através da mão do anjo sobre a tua vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus precisa confirmar que foi Deus que mandou ele para cá. Deus precisa provar para ele que foi ele que mandou ele para cá. Deus precisa confirmar que foi ele que mandou ele para cá. E determinadas situações na tua vida vai desamarrar, vai ser quebrada através da oração do anjo da igreja neste lugar. Sabe por quê? Olha o texto. Deus ungiu Davi e foi ele que conquistou a cidade. Porque estava nas mãos dele a conquista daquela cidade. Sabe o que Davi fez? Estabeleceu que Jerusalém seria a capital da adoração. Ele estabeleceu que Jerusalém seria a capital onde as pessoas iriam ter um encontro para buscar a Deus. Às vezes nós não entendemos os mistérios e a forma de Deus, Ele trabalhar na nossa vida. Mas quando nós nos abrimos e nos rendemos, fica mais fácil de Deus trabalhar na nossa vida, de Deus nos abençoar. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração nesta noite. A última fortaleza, ela precisa ser quebrada na nossa vida. Se há alguma fortaleza nessa noite, ela precisa ser destruída na tua vida, para que a bênção de Deus, a vitória de Deus, ela seja completa, seja absoluta na tua casa, na tua família. Essa fortaleza da divisão, essa fortaleza do vício, do teu filho fora da igreja, ela precisa ser quebrada. Deus precisa salvar, Deus precisa libertar. E essa fortaleza precisa ser quebrada no nome de Jesus.